Então, hoje o que nós vamos fazer é uma sequência de exercícios de múltipla escolha, nessa primeira parte da aula, para ajudar a preparar para a prova do AP, né? AP Cálculos está chegando aí. E vamos lá, vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui, questão 76. A função f, cujo gráfico está mostrado acima, está definida no intervalo fechado de menos 2 a 2. Qual das seguintes, dos seguintes afirmações sobre f é falsa? Qual é falsa? Tá? Então, f é contínua no zero, verdadeiro. F é diferenciável no zero? É falso, letra B. Próxima, vamos para a próxima página. Por que que ela não é diferenciável no zero? Porque ela tem uma quina, tá bom? É só você pensar assim. Se você está seguindo por aqui, olha a tendência da função. A tendência da função é fazer isso. E aí, do nada, ela muda a tendência dela e vem para cá, né? Ela tem uma quebra. Então, primeiro ela tem uma tendência para cá e depois muda a tendência para o outro lado sem nenhum aviso. Lembrando que um critical point para o AP também é um ponto onde a derivada não existe. Né? Nesse ponto aqui, a f não é diferenciável. E ela, de fato, tem um mínimo absoluto no zero e a concavidade do gráfico da f muda no x igual a zero. Então, está certo também. A concavidade era negativa e vira positiva. O zero também é um ponto de inflexão. É bom lembrar que para o AP, um ponto de inflexão não precisa ter nem primeira nem segunda derivada. Só precisa mudar a concavidade. Legal. Vamos lá para a questão 11. Seja f a função definida pela raiz quadrada do módulo de x menos 2 para todo x. For which of the following statements is true? Which of the following statements is true? Então, tá lá. Qual das afirmações a seguir é verdadeira? F é contínua. É verdade, F é contínua. Mas não é diferenciável no 2. Né? Bom, aí a gente tem que dar uma olhadinha. F é diferenciável no 2. F não é contínua no 2. Bom, a F é contínua, com certeza, porque ela é composição de funções contínuas. Então, isso aqui não pode ser verdade. E como ela é contínua, o limite quando x tende a 2 a f tem que dar zero de fato, porque tem que dar f de 2. Então, essa é falso também. X igual a 2 é uma assíntota vertical no gráfico da f. Não, a função está definida, né, em x igual a 2. Não é. Então, ou a função é diferenciável no 2, ou ela não é diferenciável no 2. Então, a gente precisa decidir qual que vai ser, qual dos casos é esse, né? A função não é diferenciável em x igual a 2, tá? É a letra A. Como que eu sei isso? Bom, qual que é o gráfico de raiz de x? O gráfico de raiz de x é assim, né? Mais ou menos assim. E de raiz de x menos 2? A gente desloca 2 unidades para a direita. Ah, tá bom. E o módulo de x menos 2? O que vai acontecer com os pontos que são menores do que 2? Vai ficar raiz de 2 menos x, né? E aí, como que é o gráfico de raiz de 2 menos x? Bom, o raiz, se a gente fizesse raiz de menos x, daria isso aqui. Agora, o raiz de 2 menos x, dá isso aqui. Então, é só ver que nesse ponto, no x igual a 2, né? É fácil ver ali que ela não vai ser diferenciável, ela está com duas tendências diferentes, né? Então a gente precisa conseguir fazer um esboço rápido do gráfico. Ela é contínua, mas não é diferenciável. Uma outra forma de enxergar isso é que a raiz quadrada, né, ela não tem uma diferencial no zero também. E o módulo não é diferenciável no zero também. Então de 11 a gente vai com a letra A e vamos lá para a próxima questão. Questão 3. O gráfico da função f está mostrado acima para x entre 0 e 4. Né? 0 e 4, tá certo isso? Ah, sim, entre 0 e 4. Ela vai lá para baixo. Eu não tinha reparado. Qual é o valor da integral definida da f de x entre 0 e 4? Bom, integral definida, uma das interpretações da integral definida é que ela é a área com o sinal embaixo do gráfico, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a área desse triângulo e vou subtrair a área do retângulo. A área do triângulo é positiva, a área do retângulo é negativa. Então, a área do triângulo é
Base 2 vezes a altura. Bom, isso não é um triângulo, né? Então isso é um trapézio. Então calma lá, vamos lá, muita calma nessa hora. Base maior, 2, mais base menor, 1. Base maior, 5, mais base menor, 1. Né? Essa altura aqui vale 5, essa altura aqui vale 1, né? Então aqui é 5 mais 1, vezes a altura, que é 2, dividido por... Então vale 6, né? A área desse triângulo é 6, beleza. E a área do retângulo, então ele vai até o 4, né? 4 vezes 3 é 12. Então essa integral, né? Aqui vale 2, aqui vale 3. Então a área do retângulo, essa área em vermelho aqui, é 6. A área do triângulo é 6. 6 menos 6, 0. Então o valor dessa integral é 0. Só lembrar da interpretação da integral definida como a área embaixo do gráfico. Vamos para o próximo exercício. A função f está definida como x dividido por x mais 2, né? Isso aqui é a mesma coisa, o quê? O x a gente pode escrever como x mais 2 menos 2 sobre x mais 2. Então a gente consegue essa outra forma de escrever. 1 menos 2 vezes x mais 2. Sempre bom deixar escrito dessa forma também. Quais pontos x, y no gráfico de f tem a propriedade que a reta tangente a f em x, y tem slope igual a 1/2. Bom, então a gente tem que calcular o f' de x e tem que descobrir o slope, né? Beleza. Então, f', como que a gente calcula o f'? Eu vou calcular usando essa fórmula aqui, que eu acho que fica mais fácil, talvez. Na verdade, dá no mesmo, né? Mas o f' de x, eu vou usar a regra do quociente com a minha função original. X mais 2 ao quadrado, derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Então, f' de x dá 2 sobre x mais 2 ao quadrado. E se isso aqui tem que ser igual a 1/2, né? Então, a gente tira o quê? Né? Aí a gente já resolve essa equação. Vai dar 4 igual a x mais 2 ao quadrado. Então, x mais 2 aqui é o quê? Mais ou menos 2. Então, x é igual a menos 2 mais ou menos 2, que é 0 ou menos 4, né? Então, x igual a 0 ou x igual a menos 4. Então, quais pontos tem essa propriedade? O 0, 0 e o menos 4, 2, né? Então, acabou. É a letra C. C de caqui. Vamos para a próxima pergunta. Essa aqui é de calculadora. Talvez a gente precise parar um pouquinho para fazer. Seja f e g funções dadas por eax e x à quarta. Em quais intervalos a taxa de mudança de f é maior do que a taxa de mudança de g? Taxa de mudança de f, f' de x, que é o próprio eax. Taxa de mudança de g, g' de x, que é 4x ao cubo. Então ele está perguntando quando é que eax é maior que 4x ao cubo, né? Então, com certeza, tem que incluir o infinito. Toda exponencial é maior que do que toda a polinomial no infinito. Então, essa aqui não pode ser e nem essa aqui. Então, a gente ficou já com algumas respostas, né? Então, a gente pode testar o quê? Essa aqui não tem o zero, né? No zero, a eax é maior, né? Então, essa aqui está errada também. Então, a gente fica entre esses dois. Agora, a gente pode pegar um outro valor para decidir entre esses dois, né? Será que a eax é sempre maior? Bom, a gente pode pegar o 2, né? Por exemplo, e ao quadrado. E ao quadrado é maior do que 4 vezes 8, né? 32? E ao quadrado é maior do que 32? Eu acho que não, né? E ao quadrado não é maior do que 32. Então só pode ser a letra D. Agora, numa calculadora, como que a gente responderia isso, né? A gente poderia fazer o gráfico dessas duas funções
e ver os intercepts dos dois, do EAX e do 4x ao cubo, né? Então, é assim que a gente resolve esse exercício. Agora, quando o x fica muito negativo, né, eu tenho uma coisa curiosa aqui sobre sobre esse exercício. A coisa curiosa é assim, a EAX, né, o gráfico da EAX é assim. O gráfico da 4x, da x ao cubo a gente já sabe, da 4x ao cubo é só fazer uma, né? Só que e com certeza tem algum ponto que a E passa de novo, né? Alguma coisa assim. Elas vão ter dois intercepts. Mas na parte negativa, né, realmente deveria ser um intervalo que pega todos os negativos também. Então, isso aqui está pedindo uma calculadora. Eu vou fazer o gráfico desses dois na calculadora para a gente dar uma olhadinha. Do EAX e do 4x ao cubo. Ficou bem. Então vamos fazer o gráfico de EAX menos 4x ao cubo. Ok. EAX menos 4x ao cubo. Ela é positiva para todos os números negativos. Ela fica negativa entre um número um pouco menor do que 1 e um número um pouquinho menor do que 7,4. Então. ah, olha só, olha só. Na hora que eu excluí essa alternativa B aqui, eu disse que ela não tinha o zero, mas ela tem o zero. Então a gente tem que ficar bem atento, né? Essa aqui, na verdade, é a alternativa B. Tá? Eu acabei excluindo uma alternativa que estava certa. O zero está aqui, né? O zero está aqui, entre o menos infinito e o 0,831. Não pode ser essa. Por que não pode ser essa? Por esse esboço do gráfico, né? Então a gente aí volta a gente a reanalisar e chega na conclusão que essa, na verdade, é a letra B e não a letra D. Legal, legal. Resolvido.